Bom dia, amigos telespectadores da cidade de Araguaína. Estamos começando mais um programa Chega Mais, com informação e entretenimento para você, ok? E diante do fato ocorrido esta semana passada, do assassinato do inglês jornalista Dom Phillips e também do indigenista Bruno Pereira, nós iremos convidar esta semana um escritor que estudou profundamente a violência na Amazônia, principalmente no estado do Pará, que é o escritor Eli Duarte, que fez uma pesquisa profunda na região e descobriu dados importantíssimos, relevantes sobre a violência no campo. O título do livro é A Violência no Campo, a violência contra camponeses no Pará, né? Ele vem trabalhando a questão dos índices, que nos últimos 4 anos tem aumentado na região bastante. Situação crítica de violência entre os mineradores, os garimpeiros, os índios, né? As madeireiras, as multinacionais, enfim. E ele vai falar sobre a sua experiência com esse livro, que tem como título A Violência contra os Camponeses no Pará. Com vocês, o escritor Eli Duarte. Vamos conhecê-lo? Muito bem, estamos iniciando mais um programa Chega Mais, com informação e entretenimento para você, cidadão araguainense. Hoje nós teremos a participação do convidado da semana, o professor Eli da Silva Duarte. Ele é da faculdade Uniplan, aqui de Araguaína. Um abraço aí a todos os professores e alunos da Uniplan. E ele vai falar um pouco sobre o lançamento do seu primeiro livro, com o tema A Violência contra Camponeses no Pará, né? E tudo bem, professor Eli? Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo Como bem? Está? Boa noite, professor Ézio. É muito gratificante estar aqui no seu programa. Eu conheço você assim de nome já de algum tempo, já vi alguns trabalhos seus, sou admirador do seu trabalho e de repente ser convidado para participar, tive a presença sua no lançamento do meu livro, que já me deixou muito feliz, e depois ser convidado para participar desse programa, então foi muito bom, muito gratificante mesmo. Sim, eu estive realmente no seu evento, foi maravilhoso, lá na Escola Estadual Adolfo, né? Ali na Avenida Gonçalves Ledo. Um abraço aí ao pessoal do bairro São João, que está ligado aqui no nosso programa, e todos os estudantes, principalmente do EJA, né? Educação Jovens e Adultos, que estava em massa lá na quadra. Foi um evento maravilhoso e nós iremos passar alguns momentos também aqui, logo mais. Professor, do que se trata este livro, A Violência contra os Camponeses no Pará? De onde surgiu essa ideia de você trabalhar esse tema, estudar, aprofundar, fazer pesquisa sobre isso? Então, eu sou formado em História pela Universidade Federal do Tocantins. Durante o curso de História, eu tive o privilégio de ter a professora Marta Vitor como minha professora e me levou a apaixonar por História do Brasil. Diante de História do Brasil, eu fiz algumas parcerias no curso. Uma das parcerias foi com a professora Sueli Marques, que ela já teve no seu programa, e nós iniciamos uma pesquisa. Ela é natural de São Domingos do Araguaia, que é o foco principal da guerrilha do Araguaia. Me convidou para conhecer a região e fazer uma pesquisa lá em 2014, concluindo em 2015. E me impactou bastante quando eu entrevistava os camponeses, né, que participou da guerrilha do Araguaia ali, sofreram com as consequências da guerrilha do Araguaia, mas que eram homens simples, que já vinham sofrendo há muitos anos com violência no campo. Isso foi o que me motivou a seguir em frente com a pesquisa. Quando surgiu a oportunidade do mestrado,
a professora Márcia já conhecia esse meu pensamento em defesa dos direitos humanos, que é a área que eu sempre pesquiso, e aí ela convidou para participar, então, com essa pesquisa da luta do camponês, a violência contra o camponês, baseado na Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade, ela aponta, e nós fomos estudar esse relatório, foi aí que surgiu essa ideia de trabalhar esse tema. Certo. No início da sua obra, aqui, gente, vocês estão vendo aqui, ó. No início da sua obra, professor Eli, você tem a apresentação aqui de um grande professor, historiador da UFPA, né? Que é o professor Ayrton Reis, né? Ele é especializado e ele fez um levantamento sobre a violência, né? Na Amazônia. E você utilizou essas fontes dele, que já está lá inserido nessa região. Como foi o impacto seu nessas pesquisas, nos números aí? Aumentou ou diminuiu a violência no campo nas últimos 10 anos? Então, doutor Ayrton Reis, eu conheci o trabalho dele durante a pesquisa, né? Porque a gente começa com o relatório da Comissão Nacional da Verdade, vamos buscar pesquisadores que também trabalham essa área. Conheci a monografia dele, foi o primeiro obra que eu conheci, quando ele estava cursando História. Depois ele fez mestrado na mesma área e doutorado na mesma área com o mesmo tema. Quando eu vi todo esse material, né, apresentei para a professora Marta e ela falou, não, esse é uma fonte também que vamos fazer aí, é um grande achado. E começamos a trabalhar então os números que ele trazia a partir da CPT, e com isso nós fomos enriquecendo o nosso trabalho. Por último, eu tive acesso a um artigo dele que escreveu sobre a chacina de Pau d'Arco, no Pará, que foi em 2017. O professor Ayrton, ele traz números recentes da violência. Eu, por exemplo, trabalho a década de 70, né? Mas ele não, ele traz números recentes. Nós temos aí na Amazônia, né? 77% do total nacional é a violência na região da Amazônia, segundo o CPT, 50% nas agressões, 200% nas ameaças de prisões, 14% de intimidação, 1.100% nas humilhações, 1.044% nas mortes em consequência dos conflitos. Tudo isso fica na região amazônica, que ele traz. E aí ele aponta que essa violência continua, né? Ela não parou, ela continua. Nessa região, essa violência continua. Se você assistir os próprios noticiários da região, se você pegar os relatórios da CPT, que é uma ONG que ela está sempre voltado para essa área, né? É quem está lá descobrindo, fiscalizando. Então você vai perceber que a violência no campo continua, está muito viva. Nós percebemos um incentivo do governo federal em relação ao agronegócio, né? E nós temos muitos fazendeiros, né, nessa região que vive da pecuária, né, que é principalmente o gado de corte para frigoríficos, né. Então, esses grandes latifundiários, eles têm a necessidade de ampliar cada vez mais a sua produção, né, em larga escala, e para isso eles precisam aumentar o território, né. E aí é nesse momento que começa o conflito, né? Como fica a situação dos direitos humanos nesse sentido? Você que fez um levantamento desde dos primórdios até a idade contemporânea, como está essa situação dos direitos humanos? Professor, durante a nossa pesquisa, nós percebemos que o conflito agrário ele acontece principalmente porque o Estado ele faz projetos de desenvolvimento sem se preocupar com o histórico da região. Como assim? Olha, e aí nós podemos pegar lá atrás, desde o Soldado da Borracha. São vários períodos do Estado que ele promove o desenvolvimento da Amazônia. E ele começa lá, o Soldado da Borracha, ele traz um número de pessoas para lá. Essas pessoas não voltam. Eles pegam terra e ficam sobrevivendo na terra. De repente tem a marcha para o oeste, de um ou outro período do governo. Esse período também leva pessoas para lá que não voltam.
De repente vem um segundo projeto que é integrar para não entregar. Também faz a mesma coisa, leva para lá e aí já começa a levar os grandes empresários, né, do sul do país que vão para lá. Quando esses empresários chegam lá, eles encontram lá os remanescentes do Soldado da Borracha, remanescente de outros programas do governo que teve, que ganharam seus pedaços de terra. Chamada as colônias agrícolas. Sim, que não foram, que são terras que ainda não foram legalizadas. E que eles levam para lá um documento, que são chamados grileiros, eles levam documentos preparados e aí começa o conflito. Começa a tirar essas pessoas para realmente ter o território. É a luta pelo território. Certo. E o lado do ser humano, da sobrevivência desses camponeses, como é que fica? Então, nós podemos dizer que é uma região que ficou por longos anos abandonado pelos direitos humanos, abandonado pela justiça. O Estado fazia vista grossa no momento das violências. E aí, no meu livro, eu falo sobre isso. Quando o Estado foi omisso, tanto na impunidade, quanto no momento de investigar, o momento que era para ele estar apoiando, né? Mesmo órgãos que foi criado em proteção aos pequenos produtores, esses órgãos, eles se escondiam, eles eram omissos, eles estavam sempre a favor do latifundiário. Isso aumentava mais ainda a violência, porque quando está abandonado, até mesmo os animais, né? Se os animais eles se sentem coagidos, eles vão ser violentos. E os camponeses, eles também não eram passivos, eles estavam ali defendendo a sobrevivência deles, porque o território para o latifundiário, às vezes, é um lugar de produzir commodity. É sim o desenvolvimento do país, precisamos sim do agronegócio. Eu mesmo não sou contra o agronegócio, eu sou a favor do agronegócio, mas o pequeno produtor é o que produz o alimento para colocar na nossa mesa. Somos bem cientes disso. Os outros, eles produzem commodity. Né? E esses grandes latifundiários e dos agronegócios, eles produzem mais para exportação. Pouca da produção fica no Brasil, né? Principalmente agora que a crise de alimentos está aí terrível, inflação correndo. E nós percebemos o seguinte, que a agricultura familiar, né, ela é importante para que nós possamos ter uma alimentação mais saudável e barata, né? Baixar o custo, porque está muito cara a alimentação, cesta básica, né? E eu creio que seja essa questão do foco do governo federal, estadual, em investir mais nos grandes, e os pequenos estão ficando assim um pouco de lado, né? Nesse sentido de financiamento, de recursos, para que eles possam plantar também, colher e produzir e também sobreviver com dignidade, né? Então, teve um período, né, da nossa história que teve alguns programas de governos, né, políticas públicas mesmo, voltado para o financiamento dos pequenos produtores, né, dos assentamentos. Teve um período aí até proveitoso nessa área, né, fortaleceu um pouco o pequeno produtor, o trabalhador que coloca comida na nossa mesa, fortaleceu um pouco. Eu acredito também que é um momento que está abandonada essa área, porque nós sabemos aí que o agronegócio é muito forte, né? Ele tem uma bancada ruralista muito forte, então ele preocupa com o quê? Produção. E hoje sabemos também que o que sustenta a economia do nosso país hoje é o agronegócio. Você percebe que quando tem um probleminha com alguns países importadores do nosso produto, já começa também um problema na nossa economia. Isso é verdade. Com o mercado globalizado, né, o Brasil, por ser um grande celeiro de produtos alimentícios, acontece um fato interessante. Nós somos considerados o segundo maior produtor de alimentos do mundo hoje, né? E nós estamos com índice de miséria lá embaixo, né? Ou seja, muito alto. Nem lá embaixo, é muito alto o índice de miséria, de pessoas passando fome, mais de 110, né, milhões, né, sobrevivendo, né, às vezes com apenas uma alimentação por dia. Então, que contraditório, que contradição é essa da administração pública, tanto federal, estadual, municipal, em relação a essa demanda de pessoas que estão passando fome mesmo, na verdade.
Porque eu não estou vendo assim muitas políticas públicas nesse sentido, de reduzir isso, diminuir, não, ao contrário, está aumentando, né? E como nós somos o segundo maior país do mundo em produzir alimentos e a própria população brasileira está passando fome. O que você descobre aí no Pará e essa situação da violência tem a ver com isso também? Com essa expulsão dos camponeses do campo para a cidade? Porque eles não sabem fazer nada na cidade, eles não têm mão de obra qualificada. Aí como é que ele vai fazer? Além de não produzir mais, ele também não arruma emprego na cidade. Aí vai ficar nos bolsões, né, passando necessidade. O que você tem a dizer aí nessa região aí do sul do Pará? O doutor Ayrton Reis, ele é família vinda do sul, em busca de um Eldorado prometido por políticas de Estado. E aí, quando ele chega na região de Conceição do Araguaia, ele, junto com outros pequenos, né, com outros camponeses, e quando ele escreve, ele fala quase que uma escrevivência o trabalho dele, porque ele conviveu com isso. Ele chega ali e é abandonado pelo Estado, né? Aquelas políticas públicas que trouxe ele para lá, aqueles programas, simplesmente esquece. E eles depois são expulsos das terras, alguns são eliminados mesmo, né? Famílias inteiras eliminadas, para dar lugar para o agronegócio, para os latifundiários, para o gado. Alguma dessas famílias que perdeu, por exemplo, o marido, né? O pai de família perdeu, morreu, e a família vai para a cidade, passa fome na cidade, porque realmente, como o professor mesmo disse aí, eles não têm o que fazer na cidade, eles não sabem o que fazer na cidade, eles aumentam mais ainda o bolsão de pobreza da cidade, o abandono, que aí o município não tem como cuidar, às vezes, não está preparado, não tem políticas públicas para cuidar, o Estado não tem políticas públicas para cuidar, principalmente o Estado do Pará, né, que nós sabemos, conhecemos aí, e dentro da nossa pesquisa aponta isso, que o Estado do Pará, ele também é omisso diante de tudo que acontece, das violências. E aí tem, no meu livro, aponta Eldorado dos Carajás, aponta essa violência do Pau d'Arco, que é o último de 2017, e vários outros momentos que teve. O meu livro, ele dá uma passada pelo Bico do Papagaio, né, um pedacinho ali do Tocantins, mas o foco dele mesmo é no Pará, porque realmente direitos humanos, é colocar comida na mesa. Direitos humanos é lutar para que o pequeno tenha terra para sobreviver. É lutar para que ele mantenha a sua vida. É isso aí. O programa Chega Mais, Informação e Entretenimento, ele é o primeiro programa educativo e cultural da nossa cidade. E nós precisamos do apoio de todos, principalmente das instituições públicas, privadas, os empresários, os comerciantes, para a gente manter o nosso programa aqui no ar e ter um programa de qualidade como você merece, tá? E nós, no próximo sábado, estaremos inaugurando um novo espaço em nosso programa para o comércio, para a indústria, para as empresas e prestadores de serviços, que é o Balcão de Negócios, certo? Onde você terá a oportunidade de participar aqui do programa e apresentar os seus produtos que você quer comercializar, tá? Então, vamos ajudar o programa Chega Mais para que nós possamos manter todas as despesas do programa e também conseguirmos ficar no ar por muitos e muitos anos, ok? Tchau, tchau, conto com seu apoio. Muito bem, vamos começar agora aqui a fala do professor Eli. Ele vai fazer uma explanação sobre os direitos humanos no Brasil, certo? Seus principais aspectos. Como está os direitos humanos no Brasil atualmente? Então, professor, direitos humanos
ele surge, né, ele começa esse debate muitos anos, desde o século XVII, XVIII, mas ele vem mesmo se solidificar em 1948 com a criação da ONU, né? Porque a ONU ela foi criada justamente com esse pensamento de defender os direitos humanos. No Brasil, nós podemos dizer que vem uma luta constante até a Constituição Cidadã, que é a Constituição de 1988. A Constituição de 1988 ela pode ser considerada um marco nessa questão, porque é onde consegue colocar dentro de uma Constituição várias lutas de camponeses, luta da mulher, luta do indígena, luta do negro, né? A Constituição de 1988, apesar de nós sabermos... Do índio também, né? Do índio, apesar de nós sabermos que a Constituição de 1988, hoje ela está mais do que uma coxa de retalho, né? Porque conforme ela foi criada ali, foi modificando, mas é a melhor carta que nós temos do Brasil para os direitos humanos, que aí o direito humano engloba direitos sociais, direitos políticos, direitos civis, né? Todo está dentro dos direitos humanos. Algumas pessoas confundem direitos humanos com uma instituição, uma ONG que tenha o nome de direitos humanos. Geralmente essas instituições elas são ligadas a partido político. Não, o direitos humanos é muito mais do que isso. É o direito da dona de casa, o direito da empregada doméstica, é o direito do indígena, é o direito do camponês, o direito do negro, é o direito do LGBT. Tudo isso está dentro dos direitos humanos. E quando você está lutando por direitos humanos, você está em busca do direito da minoria. Porque só tem como defender os direitos humanos o Estado cumprindo o papel dele. Porque o papel do Estado qual é? Proteger o menor. Esse é o papel do Estado. E aí nós vimos na nossa pesquisa, nós vimos aí no dia a dia, que eu continuo pesquisando sobre direitos humanos, que o Estado muitas das vezes ele passa a mão na cabeça de alguns grandes, né? E até porque precisa também de aprender a votar, de aprender a escolher os representantes, porque o grande ele tem seus representantes lá dentro. E o pequeno tem representatividade política. Representatividade política. E é isso que precisa. E o camponês, que pode mudar. E o camponês, por ele muitas vezes não ter conhecimento e nem mesmo estudo, né? A maioria não tem estudo de nada, semi-analfabeto, analfabetos, e eles não têm assim não sabem discernir qual seria o representante mais adequado para defender os seus direitos e termina votando em uma pessoa que não vai representar ele em nada, né? Que só vai aprovar leis no Congresso Nacional que vai de encontro assim, a prejudicar a sua vida, sua qualidade, sua família, sua comunidade, não é? O eleitor tem que ter muito cuidado, tem consciência, né, do voto dele, tem valor e é importante, porque pode ser para melhorar a qualidade de vida ou pode ser para piorar, né? Então, nesse sentido, nós sabemos que tem uma bancada ruralista com mais de 200 deputados, né, dessa bancada ruralista. Como que esses deputados vão defender a reforma agrária? É incoerente para eles. Eles foram eleitos pelos ruralistas, eles já são da bancada ruralista. Então eles não vão defender a reforma agrária. Então o pequeno, né, o camponês, as pessoas que estão preocupadas para ter comida na mesa, eles têm que eleger também a sua bancada. Pessoas diferentes. Não aqueles que aparecem aí em defesa do pobre, do oprimido, e na verdade também é um ruralista. Também, se você for pesquisar o discurso dele, é ruralista, faz parte da bancada ruralista. O professor Ayrton, ele diz o seguinte, o doutor Ayrton, ele diz o seguinte: existe uma cultura de caminhonete grande e chapéu na cabeça, que quando chega próximo dos pequenos produtores, já aparece ali uma intimidação por causa do chapéu grande, caminhonete grande, que já mostra que ele tem poder, né? E esse poder ele fica aparente nesses símbolos, nesse significado. E com isso, às vezes, né, as pessoas se sentem amedrontadas na hora de escolher alguma coisa que possa beneficiar o pequeno produtor. Certo. Eu acredito que você fez uma pesquisa muito profunda, fez várias viagens, né? Você trabalhou com entrevistas, documentos, né? Artigos de jornais, não é? Como deu muito trabalho elaborar esse livro e
quais as suas considerações finais sobre essa obra? Você se sente feliz em ter produzido esse trabalho e acredita realmente que esta situação de violência pode mudar e que pode ser reduzida no Brasil? Um Brasil onde todos têm direito de viver bem, de ter o seu pedaço de terra para trabalhar, produzir, e assim o país se tornar o primeiro no ranking mundial de alimentos, não só para fora, mas também internamente, para o mercado interno, porque antes a gente tinha o armazém de abastecimento, né? No caso de falta de alimentos, o governo federal tinha um estoque de arroz, feijão, óleo, e nos últimos anos agora sumiram esses estoques, né? Que fazia o controle dos preços dos alimentos básicos. Então, gostaria que você falasse suas considerações finais, porque é uma temática muito longa, mas a gente tem esperança que o quadro possa mudar e que a reforma agrária aconteça, principalmente na região amazônica, né? Que é praticamente um país, né? Um território muito extenso, dá para todo mundo viver bem ali, né? Não tem esse negócio de ficar 2, 3 ali, explorando toda a área, devastando tudo com equipamento, com máquinas poderosas, né? E com a mão de obra barata, né? E derrubando toda a floresta, porque você sabe que tem que ser uma produção autossustentável, né? Plantou, derrubou árvore, tem que plantar 10, né? Porque o solo da Amazônia não é lá essas coisas, né? Agora você pega e devasta uma floresta, como eu vejo aí por ano, parece uma derrubada quase que o estado de São Paulo, né? Não sei quantos campos de futebol, para plantar soja, plantar capim. Que é isso, né? E os outros que moravam lá, como é que fica desse jeito, numa situação dessa, sem ter aonde cultivar nada? Aí eu gostaria que você falasse suas considerações finais aí sobre sua obra, o que você espera que as pessoas possam adquirir seu livro, o telefone de contato para comprar seu livro. É um trabalho independente, autoral. Quero parabenizar você porque não é fácil você publicar um livro desse, publicar um livro com recursos próprios, principalmente os professores que têm um salário, né, baixo para a sua profissão, para desempenhar seu papel. E gostaria que você falasse suas considerações finais aí para a gente encerrar. Professor, assim, eu estou muito grato com a publicação desse livro, principalmente porque eu formei na escola pública, eu fiz a minha faculdade na universidade pública, fiz o mestrado num programa de pós-graduação público, né? Então, nesse sentido, hoje, né, eu entrego para a sociedade que financiou meus estudos um livro, uma arma, uma ferramenta para mudar o pensamento dos jovens em relação à reforma agrária, em relação aos direitos humanos, em relação à Comissão Nacional da Verdade, em relação à necessidade e o conflito agrário que continua aí. Eu sou professor da rede pública, né? Professor do Colégio Adolfo Bezerra de Menezes. A equipe de humanas do colégio, eles pegaram o meu livro com muito carinho, já estão trabalhando com o meu livro, né? O colégio que me apoiou, que tanto é que o lançamento foi lá, a professora Eva, nossa diretora, todos me apoiaram. A faculdade Uniplan, onde eu já trabalho há 2 anos, também me apoiou nessa luta. Hoje o meu livro, ele está nas universidades do Pará, principalmente de Marabá, através do professor Ayrton, e também em Conceição do Araguaia. Enfim, eu entrego para a sociedade um livro que pode ser utilizado como um livro paradidático nessa área e produzirmos aí pessoas competentes na área de direitos humanos. E a pessoa ou o amigo leitor que gosta de ler, que está a fim de conhecer sobre esse tema, como ele pode fazer para adquirir um livro e qual o valor do livro? O livro ele tem um valor simbólico de R$ 35, porque quem publica igual você que sabe
R$ 35 para um livro é barato, né? Barato. E o meu telefone, né, diretamente é 9203-3628. Eu mesmo que estou com os livros, estou entregando os livros. Repetindo novamente. 9203-3628. Né? Eu trabalho no Colégio Adolfo, trabalho na Uniplan, é fácil de me encontrar. Né? Nas redes sociais, Facebook tem? Ainda sou meio sem redes sociais. Não mas tem ainda? É porque eu sou meio desligado no dessa Instagram, área. Facebook, eu sou mais na área. Para o livro ficar conhecido mundialmente, moço. Então, porque essa é uma obra que é para ser distribuída mundialmente, né? Para as pessoas tenham conhecimento. E na editora Nagô, né? Se você entrar nas redes sociais e procurar a editora Nagô, aí você vai encontrar lá também o meu livro. E pretendo também colocar ele na Amazon, né? Estou preparando para colocar na Amazon. Facilita bastante, né? Isso. Então quero agradecer ao professor Eli Duarte, grande historiador, grande professor, grande pesquisador, né, sobre a história regional aqui na Amazônia, e também dizer que você está de parabéns, porque esta obra vai contribuir muito para uma reflexão, ação e reflexão sobre a violência no campo, né, principalmente na Amazônia. Você está de parabéns, e agora cabe aos professores, né, desenvolver, aproveitar esse livro, esses conteúdos e repassarem para os jovens, os universitários, porque é através deles que nós vamos mudar esse quadro. Porque eu acredito que os estudantes, secundaristas e os universitários, eles têm uma nova mentalidade, né? Não é aquela coisa só para si, né? Eles estão agora com um pensamento mais social, mais pensando no coletivo das pessoas, e isso é importante. Através dessas obras, a gente dá um caminho para que eles possam olhar de outra forma, né, a história e a realidade, né, nua e crua que está acontecendo, né, que são nossos irmãos, são seres humanos como nós que estão sofrendo. Muitos estão perdendo a vida, né? Muitas famílias estão sendo executadas, né? E apesar das denúncias e tudo, ninguém é responsabilizado, punido, nem nada, nem preso, nem nada. Então fica por isso mesmo. Então a vida tem valor e todos nós temos o direito de viver, porque Deus deu a vida a todos nós para viver aqui no planeta Terra. E o Brasil é enorme. Não tem como pessoas estar passando fome. Mais de 8 milhões, né, de quilômetros quadrados. Né, professor? Isso mesmo. Poxa, e está acontecendo isso. Então, quero agora dizer a todos os nossos telespectadores que estamos finalizando essa entrevista e agradecendo muito ao professor Eli Duarte com este livro maravilhoso para a nossa comunidade e também para o estado do Tocantins e os estados circunvizinhos. Ok? Até a próxima. É isso aí. O programa Chega Mais, Informação e Entretenimento, ele é o primeiro programa educativo e cultural da nossa cidade. E nós precisamos do apoio de todos, principalmente das instituições públicas, privadas, os empresários, os comerciantes, para a gente manter o nosso programa aqui no ar e ter um programa de qualidade como você merece, tá? E nós, no próximo sábado, estaremos inaugurando um novo espaço em nosso programa para o comércio, para a indústria, para as empresas e prestadores de serviços, que é o Balcão de Negócios, certo? Onde você terá a oportunidade de participar aqui do programa e apresentar os seus produtos que você quer comercializar, tá? Então, vamos ajudar o programa Chega Mais para que nós possamos manter
todas as despesas do programa e também conseguirmos ficar no ar por muitos e muitos anos, ok? Tchau, tchau, conto com seu apoio. Bem, nós estamos aqui na residência do escritor João Felipe Borges Dias Bento. E ele é universitário, no curso de medicina, e já lançou 2 livros sobre a família Dias, uma das famílias pioneiras do período colonial da cidade de Araguaína. Felipe, gostaria que você comentasse um pouco sobre a história da família Dias, no período colonial, baseado naquele livro, o primeiro, né, que é... O primeiro foi Poemas e Crônicas. No segundo... Alguns Dias dos Dias, né? Alguns Dias dos Dias. A família Dias, a gente tem um histórico aí datado de 1793, né, até agora, onde a família se encontra, que é na Fazenda Boa Esperança. A família Dias, ela teve início com um senhor chamado Antônio Dias Ribeiro, que veio da Bahia, em 1793, onde ele encontrou em Carolina, no Maranhão, alguns parentes. E lá esses parentes acolheram ele e ele conheceu uma senhorita, digamos assim, chamada Maria Ferreira da Silva. Descendente de índio e de escravo. E ele descendente de português, né? E espanhol. E ele branco dos olhos claros, ela morena dos cabelos escuros, parecia uma índia, assim, digamos assim, uma Iracema de José de Alencar. Então, ele casou-se com ela e atravessou o Rio Tocantins para poder destrinchar, digamos assim, essas terras daqui desconhecidas, do norte de Tocantins, que até então não tinha ninguém aqui, apenas nativos da região. Então daí ele veio para cá, que trouxe alguns homens, né, alguns escravos naquela época, alguns trabalhadores livres, e ele situou essas terras aqui desde a beira do Tocantins, a margem esquerda do Rio Tocantins, até aqui essa região do Lontra. E daí situou, deixou alguns homens para demarcar o território e voltou para lá, para Carolina. Depois que ele veio para cá de novo, então ele encontrou a maioria dos homens dele mortos, ou por onça ou por nativos da região. Então ele foi buscar em São Luís, no Maranhão, na época. Ele tinha muita influência, né? Buscou então a milícia portuguesa, com mais de 150 homens na cavalaria, e daí vieram para cá. Quando chegaram aqui, então, eles destruíram todos os nativos, né, que tinham saqueado todas as terras. Então, alguns povoados que ficam por nome de Cebola, por nome de Pedra Vermelha, o lote Pedra Vermelha, todos eles receberam o nome por causa dessa guerra, digamos assim. E sem esquecer ainda do... Córrego Cebola, né? Cebola, e sem esquecer do Espalhafatos ainda, né, que ainda existe até hoje a região. É praticamente isso, a história da vinda. E, veja bem, naquele período colonial, assim, meados do século XIX, né? Época do Império, né? Segundo Império, ele conseguiu formar um grande rebanho, né? Aqui, de criação de gado. Era mais de 1.000 cabeças tiradas por ano, né? Mais de 1.000 cabeças que ele tirava por ano aqui. E ainda é a família Dias um dos maiores criadores de gado aqui da região, né? Se perpetuou aí pelos séculos. Como uma atividade, né?
Uma atividade principal. Primordial, da família, principal. primordial. E em seu livro fala-se sobre um escravo, né, que casou Negro Mateus. com uma de suas filhas, né? Foram 8 filhos, né? O Antônio de Zibeiro, ele teve 8 filhos. E não muito contente com a vinda do primeiro filho, que ele esperava ser um homem, né? Aí veio uma mulher, Maria do Espírito Santo. Além da Maria do Espírito Santo, ele teve Anacleto, Crispim, Benedito, João Gualberto, Francisco e a Isidória, né? A Isidória era a mais nova das mulheres, né? Também muito, digamos assim, muito mimada pelo pai e pela mãe. E na fazenda, na época, tinha um escravo por nome de Mateus. E esse escravo era muito irresponsável, digamos assim. E daí, o que aconteceu? Isidória se perdeu com o marido da irmã, né? Com Teófilo Pereira de Brito, que veio de Carolina também. Era funcionário público. Sim. E ela se perdendo com ele, assim, naquela época isso era um absurdo. Né? Era um absurdo. Hoje em dia nem tanto, né? Mas naquela sociedade vai evoluindo, né? A sociedade era muito conservadora, né? Conservadora. E não admitia esse tipo de coisa na relação, né? Mas uma família fechada, né? Como que era. Então daí não... Mas eu sei que daí ela foi obrigada a casar com esse negro. Isso. Né? Obrigada a casar com ele. A questão da honra, né? Do pai. Porque, principalmente, além dela ter feito uma coisa que escandalizou o nome da família, né? Desmoralizou. Ela desmoralizou a família, ela desmoralizou a irmã e perdeu um dos bens mais preciosos naquela época, que era para uma mulher, né? A sua virgindade, digamos assim. A Isidória, ela teve uma história triste de vida. Por quê? Isidória, ela se casou com um negro, né, escravo do seu pai, o pior de todos, né, que dormia ao relento, né, sem gostar, sem amor. E daí ela foi morar numa cabana que o pai dela fez, uma casinha boba. Eu particularmente tapera, acho que era uma tapera, entendeu? Uma chopanazinha. Sem conforto nenhum. Sem conforto nenhum. E só que a mãe dela, a mãe da minha tataravó, que se chama Maria Ferreira da Silva, que era a mãe dela, ela... Mas não que a tataravó minha seja Isidória, não. Isidória não. Meu tataravô era o Anacleto e o Crispim. Eu sou descendente das duas partes. Então o que aconteceu? Isidória era muito mimada pela mãe. E a mãe ainda continuava a levar comida, levava renda, levava uma rede boa, levava... Sabe? Mas só que o nego Mateus não deixava. Todas as vezes que acontecia isso, ele pegava, colocava em cima do tronco, aquelas coisas todas, ia com machado ou com facão, acabava com tudo. Não deixava ela ter conforto nenhum. E ela não se entregava a ele, ela não gostava de se entregar a ele. Ela era praticamente obrigada. E uma vez, ele bateu nela e colocou ela sentada em cima do formigueiro, né? Aquela formiga de fogo mesmo, que o pessoal chama. Que ela foi o ápice, entendeu? Já tinha acontecido muitas coisas, então Antônio de Zibeiro, pai dela, e os irmãos, escorraçaram o negro. Mandaram o negro embora porque não aguentavam que ele fizesse aquilo com a irmã deles, né, com a filha dele. Apesar de que ela tinha feito alguma coisa que tinha deixado a família toda injuriada. Mas daí mandaram ele embora, resgataram ela, né, ela teve ainda 3 filhos com ele, se eu não me engano, deixa eu lembrar. Antônia, Maria Cristina e Camila, se eu não me engano. Essas 3 filhas. E só mulher. E daí teve que casar, teve que pegar essas filhas e ir embora para casa do pai, morar com a mãe, e as 3 filhas foram criadas junto com os avós, né? Muito bem criadas. Só que uma coisa que a gente nunca, que a gente não pode deixar de ressaltar é que elas podem não ter sido criadas pelo pai, né? Pelo negro Mateus. Mas os traços estavam ali definitivamente marcados, né? Na física.
É isso aí. O programa Chega Mais, Informação e Entretenimento, ele é o primeiro programa educativo e cultural da nossa cidade. E nós precisamos do apoio de todos, principalmente das instituições públicas, privadas, os empresários, os comerciantes, para a gente manter o nosso programa aqui no ar e ter um programa de qualidade como você merece, tá? E nós, no próximo sábado, estaremos inaugurando um novo espaço em nosso programa para o comércio, para a indústria, para as empresas e prestadores de serviços, que é o Balcão de Negócios, certo? Onde você terá a oportunidade de participar aqui do programa e apresentar os seus produtos que você quer comercializar, tá? Então, vamos ajudar o programa Chega Mais para que nós possamos manter todas as despesas do programa e também conseguirmos ficar no ar por muitos e muitos anos, ok? Tchau, tchau, conto com seu apoio. Muito bem, o programa Chega Mais, com informação e entretenimento, continua agora com esse bloco que está dando o que falar, né? Que é o Caldeirão Cultural. Hoje nós teremos uma entrevista e apresentações musicais com o grande cantor e compositor Raí Lima, ok? Vamos agora conhecer um pouco sobre o artista da cidade de Araguaína. Muito bem, estamos continuando aqui com o programa Chega Mais, com informação e entretenimento para você, amigo araguainense. O primeiro programa educativo e cultural de Araguaína, apresentado pelo que vos fala, Arésio Soto, certo? E hoje, aqui no Caldeirão Musical, nós iremos receber o grande cantor e compositor, né, Raí Lima. Ele está aqui nos nossos estúdios e vai conversar um pouco sobre a sua trajetória aí. Tudo bem, Raí Lima? Tudo bem, Arésio, é um prazerzão estar aqui no seu programa. Chega Mais e tô contigo, tô junto aqui misturado. Aqui é Raí Lima, de Araguaína para todo o Brasil e para o mundo, né? Entendeu? A gente tá aí com lançamento novo, né? A gente teve o prazer de estar com você lá na outra casa, lá naquela rádio, né? Certo. E quantos CDs você já gravou até o momento? A gente tá com o terceiro CD aí, né, Arésio? A gente já fez um CD, volume 1, um DVD e agora o volume 2, né? Chegou aí. A gente tem esse terceiro trabalho lançado aí, né? E qual, assim, as músicas que mais a comunidade gostou, que te estourou, assim, que fez muito sucesso e faz? Olha, a música Carro-Chefe aí é Feliz Só Com Você, entendeu? A música que tá levando o Raí Lima para o mundo aí, né? Levou de Araguaína, a gente já teve o prazer de estar em Rio Verde, Goiás, cantamos aqui em Imperatriz, Maranhão, Balsas, estivemos aqui no Tocantins, a gente já fez um turnê básico, né? De Palmas aqui, todo o norte aqui. E qual o seu telefone para contato? Meu é 63, né? 992-06-3394. E querendo fazer um show, aí, uma festa, completar aniversário, um casamento, né? Só entrar em contato, RL Produções, a Rutinha lá, a minha empresária, né? E produtora, né? Ela tá sempre lá, aposta a receber, né, as ligações, os contatos, e a gente tá lá para fazer a festa, o show. Todo tipo de evento a gente tá aberto aí, fazendo. E em relação às redes sociais, você tem canal no YouTube? Fala aí os endereços para nós, por favor. Sim, a gente tá lá no YouTube, estamos no Instagram, é Raí Lima Oficial, meu canal do YouTube, né? Galera lá se inscreve, vai lá, compartilha, deixa o like, né, para ajudar a gente. Raí Lima de Araguaína para o mundo, né? Cantor e compositor, Raí Lima Pegada do Forró, a gente teve esse slogan aí do volume 1, né? A galera ainda lembra, mas a gente tá aí com piseiro novo, né? A pisadinha, que é o grande forte nosso, né? Muito forró também. É isso aí. A gente tá com o nosso canal oficial, Raí Lima Oficial, no YouTube. Raí Lima.oficial no Instagram, né? Lá, Raí Lima Oficial no Instagram já acha. Tem muito vídeo lá, né? Tem. Bastante material novo. Muita coisa lá pra galera, né? Conhecer nosso trabalho. Tem uma gama, né? Muito bem.
amigo telespectador, Ray Lima já tem muitos anos na estrada e com certeza vamos dar todo o apoio necessário aqui, divulgando o seu trabalho para que ele possa cada vez mais crescer, né? Não só no regional, mas a nível nacional, né? Então visite o seu endereço no YouTube, no Instagram, né? Nas redes sociais, para que ele possa ter muitos acessos, né? Compartilhe as suas músicas e vamos conhecer agora algumas músicas de grande sucesso dele, tá bom? Assim comigo não me deixa assim, amor da minha vida, volta pra mim, não faz isso comigo, não me faz sofrer, amor da minha vida, preciso de você, não vai pensar que vou nunca me esquecer, todos os momentos bons que vivi com você. Às vezes a gente não sabe o que quer, e quando se tem, não dá o valor. A vida não é séria, é a gente que faz até o impossível pra ter muito mais. Eu só com você, não quero te perder, pra sempre vou ficar com você pra te amar. Eu só com você, não quero te perder, pra sempre vou ficar com você pra te amar. Sai uma pra você, vamos vir. Oh. Vem dançar sucesso assim com Ray, pegada do forró. Chama Pisalinha, chama Rainha. Faz isso comigo, não me deixa assim, amor da minha vida, volta pra mim. Não faz isso comigo, não me faz sofrer, amor da minha vida, preciso de você. Sucesso aí, preciso de você. Deixa de dizer, preciso de você, vem ao vivo também. Tava tão distante e do meu grande amor. Deixa de dizer, preciso de você. Andava tão distante do meu grande amor. Não vou mais aguentar esse meu coração é louco por você. Precisa de uma vez, não quer me dar o seu prazer. Pense minha mulher, precisa de uma vez, ela me quer me dar o seu prazer. E aí, pense minha mulher, aí a noite chega, eu fico doido pra te ter. Só você nossa cama, tô querendo amar você. Aí a noite chega, eu fico doido pra te amar. E nossa cama, só quero continuar fazendo amor. Vamos. Fazendo amor, fazendo amor. Por favor, não pare, quero teu braço. Fazendo amor, fazendo amor. Sussurro no ouvido, gemendo sem dor. Fazendo amor, fazendo amor. Por favor, não pare, quero teu braço. Fazendo amor, fazendo amor. Sussurro no ouvido, gemendo sem dor. Fazendo amor, fazendo amor. Por favor, não pare, quero teu braço.
Sabor é mais, sabor é 10. Sabor é mais, sabor é 10. Passa rebola no chão, nada com bro. Tem corpo de princesa linda e gostosa. Mexe comigo, deixa pedir. Ela vem sorrindo e diz que me quer. Vou entrar na tela só pra ver qual é. Quero ver de perto o que ela faz. Tá me sentindo de amor, querendo mais. Só quero saber se vai rolar. Vem minha loirinha que eu vou te ganhar. Vem minha loirinha que eu vou. E assim, só quero saber se vai rolar. Vem minha loirinha que eu vou te ganhar. Vem minha loirinha que eu vou te ganhar. Vou te ganhar. Olha o sucesso aí, uma pra você, CD volume. Essa loira é 10. Chama o PCDR, quero uma demais. Essa loira é mais, essa loira é 10. Passa rebola, chama, tá dentro, bora ao vivo. Essa loira é mais, essa loira é 10. Passa rebola, chama, tá atenção. Tem corpo de princesa linda e gostosa. Mexe quando me deixa perdido. Ela vem sorrindo e diz que me quer. Vou entrar na tela só pra ver qual é. Quero ver de perto o que ela faz. Sabe que amor, querendo mais. Só quero saber se vai rolar. Vem minha loirinha que eu vou te ganhar. Vem minha loirinha que eu vou te ganhar. Só quero saber se vai rolar. Vem minha loirinha que eu vou te ganhar. Vem minha loirinha que eu vou te ganhar. Vou te ganhar. Chega um sucesso pra você. Joga assim. Muito bem, nós queremos agradecer aqui o nosso cantor maravilhoso, Raí Lima, pela sua excelente apresentação, uma letra de música bonita, não ofensiva, né? Diretamente para a alegria, né? Para a família, e a gente dá muito valor a isso. Raí Lima, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa Chega Mais e dizer que nós estamos de portas abertas para você. Eu que agradeço, Arésio, pela primeira vez. É um grande prazer para mim. Eu fico honrado pelo convite, entendeu? E a gente tá junto, misturado, né? Na hora que precisar do Raí Lima, a gente tá aqui para cantar, para alegrar o povo de Araguaína, que é o prazer da gente, né? A música original. E você vai passar novamente o seu canal no YouTube, suas redes sociais, os endereços, também o seu celular, reforçar para contrato, para shows, é claro, né? Precisamos trabalhar. Depois da pandemia, né, meu irmão? A gente tá aí na batalha de show, né? E o contato nosso é o 63-992-06-3394. RL Produções leva o show do Raí Lima para todo o Brasil, né? E o mundo. Maravilha. E qual a música agora para encerrar com chave de ouro essa sua participação aqui no programa Chega Mais? A gente vai fazer essa Loira é 10, né? E vai encerrar com Feliz Só Com Você, que é a música carro-chefe que lançou o Raí Lima aí, né? A galera conhece. Pessoal, chega lá no canal do YouTube, se inscreve, deixa o like, compartilha, ajuda o artista da terra.
A gente espera a visita de toda a galera de Araguaína e região lá, curtindo também no Instagram, railima.oficial. Tem o Facebook Rai Lima Oficial. Rai Lima Oficial vai achar em todas as redes. E o celular? Zap? O zap é o 992-063394. É o mesmo do contato de show, né? E é 63, né? Para todo o Brasil. Falar com quem? Com a Ruth Lima, né? Juan Lima, aí o pessoal que me ajuda aí da produção da família Lima, né? E qual o bairro que você mora aqui? Manda um abraço lá pra galera que tá assistindo. Vou mandar um abração aí pra galera aqui, ali do bairro Setor Tocantins, né? Todo mundo conhece a gente lá. O Araguaína Limpeza aí já conhece o trabalho nosso, né? Quem não conhece vai conhecer agora, né? Ao vivo aqui no Chega Mais. Rai Lima lançando trabalho novo aqui pra você. Desde o volume 1, né? Até a música nova, Pega Essa Mulher. E vai pra toda a Araguaína região, todo Tocantins. Um abraço aqui do Rai Lima, cantor e compositor de vocês. A gente tá trazendo um trabalho original pra vocês aqui, né? Quem já conhece. Muito bem, então quero agradecer a participação de todos vocês assistindo esse programa e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau, um abraço para todos.